Han passado mais de 10 anos desde que o personagem principal se encontrou em este mundo, que combina realidade y momentos de jogo. Quando os lugarenos cumprem 18 anos, despertam diversas habilidades que lhes permitem ir mais além das capacidades humanas. Todas as classes se dividem em 3 tipos: combate, hogar y apoio. Se uma persona despierta la classe hogar, entonces no se diferenciará mucho de uma persona comum y corrente sin classe. La classe de apoio requiere uma gran quantidade de recursos ao comienzo de sua vida. Arrasamento. Desde o princípio, eu era sonó com despertar la classe de combate. Em este mundo, há inumeráveis masmorras diferentes, áreas proibidas ou secretas y monstruos, por lo que o herói também quiere despertar la classe de lucha y comenzar a luchar contra los monstruos. Portanto, eu era o herói pretende convertir-se em o homem mais fuerte de este mundo. Hoy es o dia de eu despertar, eu professor de la classe no ha quitado la vista de eu herói em minuto, porque no há nadie frente a el, pero el sigue de pai. La professora de la classe número 6, Scarlett, le pediu ao herói que deixara de infringir la disciplina incluso o dia em que se despertou. Eu amigo deu herói le deseo buena suerte y el respondió diciendo que muy pronto regresaria como um verdadeiro rei. Eu maestro le dijo ao herói que tiene la esencia de um verdadeiro guerreiro y que tiene grandes esperanças em el. Todas as personas alrededor quedaram surpreendidas por eu despertar del poder de herói. Todos estão esperando los resultados, que a classe receberá. Eu maestro se surpreendió de que o herói descobriera uma classe oculta, que existe ademais de las 3 principais. Eu cielo y la tierra mesmo se surpreendieron del talento del herói, por lo que lo recompensaram com uma classe oculta. E o herói não está contento, sacrifica sua vida, habiendo recebido la classe de apoio. Los altares são uma verdadeira anomalia entre la classe. Las personas de esta classe pueden fortalecer a sus camaradas com la ayuda de cânticos de guerra. Sin embargo, o caminho de cultivo para esta classe é extremadamente complexo. O sistema de cultivo de classes tiene 10 reinos, que incluem 10 níveis cada um. Incluso los poderosos guerreiros de nível 60 não se atrevem a entrar em las profundidades de la tribulação celestial. Uma prueba o herói tendrá que hacerlo em las etapas iniciais de seu cultivo. O líder dijo que a lo largo de la história ninguno de los proprietarios pudo pasar del 10º nível. Esta classe é considerada uma de las mais inúteis em todo o mundo. Leroy observou suas habilidades y se deu conta de que necessitava alcançar o nível 10. Esto era muito difícil de lograr. Pero de repente, surpreendentemente, la duena, tras uma larga ausência, entrou em los sistemas, para lo qual activou 10.000 boas. Este sistema pode multiplicar por 10.000 todo lo que concierne ao propio proprietario, no há restricciones em la elección. Ahora o herói tiene hasta 4 habilidades de um nível proibido, y todos los atributos também se han incrementado 10.000 vezes. Com este conjunto, Leroy tiene todas as possibilidades de penetrar em el dolor celestial. Um amigo se encontrou com o herói y le dijo que em 7 dias se realizará o exame de ingresso principal. Todos deveriam aproveitar o tempo para fortalecer-se e ingressar à la academia. Um grupo de matones se acercou a los muchachos. O jefe de sua campana começou a sonreír-lhe ao herói y le dijo que seria melhor que se fuera a algum lugar como trabalhador. Leroy respondió diciendo-lhe a Glenn que seguiera sendo um bom perro y se saliera de la carretera. Glenn não tolerou tal mala educação por parte do herói. Era o melhor em la escola y nadie mais. Para elo, o herói lhe dá um punetazo em la cara ao maton. O herói está listo para luchar contra Glenn, porque o maton solo disse verbalmente que pode derrotar al herói com uma mano. Glenn amenazou com que em um par de dias alcançaria o nível 10, sendo incluso mais alto, entonces o herói seguiria sendo um patético perdedor de baixo nível. De caminho a casa, seu amigo Leroy lo anima y le disse que é esse o herói quem definitivamente se convertirá em um gran hombre. Quando Leroy chegou à la puerta de la casa, estava em estupor. Não sabia como contar-lhes a seus padres sobre sua fuerza, porque provavelmente se levariam uma grande decepção. O herói chegou à casa y sentiu lo delicioso que olhia. O jefe deixou ir temprano a seus padres para que toda a família pudiera celebrar como é debido ao despertar de seu hijo. O padre está muito orgulhoso de seu hijo, por lo que não lhe importa se seu hijo bebe com ele. Leroy não sabia como contar-lo todo, apenas empezou a hablar. Seus padres dijeron que o líder e a lei havia contado todo. Creem que as personas dignas podem hacer-se um nome em qualquer negocio. Por lo tanto, papá sugeriu que o herói, para não preocupar-se por el futuro oscuro, bebiera por el brilhante,
pero Euígio prometió que nunca se rendiria por tal bagatela. Eu ero e queria ayudar a sua madre, pero ela se las arregla sola. Em câmbio, dijo que podia ir a ver televisão. Papá lamó a su hijo, le dio el cofre y ao mesmo se quedó dormido después de beber cerveja light. Mamá dijo que esto es um regalo. Este tesouro em sua família se transmite de geração em geração. Se é transmitido durante mais de 100 anos, la madre le pide a su hijo que no juzgue a sua família solo por su padre. Una vez sua família ocupou uma posição bastante alta em la sociedade. La família foi muito rica durante várias gerações. Ahora o destacado mago, Leroy, ha aparecido novamente em sua família. Esse é o que levará a la família ao nível anterior. O talvez muito mais alto. Este é um equipo de nível ouro para o mago. Em um mercado, um conjunto azul custaria quase 1 milhão. É adequado tanto para ataque como para defesa. Traz receber o equipo. O sistema lo melhorou 10.000 vezes. Simplesmente genial. Agora eu eleve equipo de nível legendário agora poderá infligir o doble de dano com magia de tierra relâmpagos. Desde la antiguidade, los magos han luchado com la ayuda de hechizos de largo alcance. De agora em adelante todos conhecerão Leroy como maestro de los hechizos de largo alcance. Uma vez que o herói alcance o 10º nível, tendrá que entrar em la tribulação celestial. Solo después de absorver la fuente do desastre natural poderá passar a outro reino. O reino de Ice é um estado rodeado por el mar, por lo que o estado inclui inumeráveis pequenas islas montanas vulcânicas. La costa de este país está literalmente repleta de vários monstros constantemente se acumulam escuras nuvens de tormenta sobre o oceano, que a menudo provocam desastres naturais. O amigo Leroy queria formar equipo manana para subir de nível, pero o herói se negou. O reino Ice é demasiado perigoso para uma persona que está em um nível do primeiro reino. É bastante tarde. Leroy necessita ir-se à la cama descansar bem, esperando que todo salga bem manana. Alegado o dia seguinte o herói se dirige à la tierra de Ice. Leroy é recebido por um cartel que lhe advierte que tenha cuidado ao luchar contra los monstruos, de lo contrario sua família lo lorará por la muerte. Entonces, imediatamente, sem prévio aviso, aparece o primeiro inimigo. Quando fui atacado por um inimigo, o escudo do herói respondió imediatamente ao peligro. Sua túnica realmente está à altura de seu nível legendário. Esto no detuvo ao monstro continuou o ataque. O escudo de Leroy solo protege contra ataques físicos mágicos, não afecta los ataques mentais de largo alcance. O herói invoca o polvo errante, um viajero que se ha perdido, o rugido de los dioses, o lamado de muitas estrelas, las intenciones del mal o resurgimento de ordem. Leroy hizo todo a la perfeição, activou o hechizo proibido, la zona del caos. Eu guardia lei dijo ao ministro que o nível de fluctuações mágicas em Wizou havia alcançado su máximo, pero o ministro dijo que não havia maneira de que o inimigo pudiera atacar inesperadamente, por lo que não era monstruoso. Para que o ministro esteja convencido de seu pensamento, le pide ao guardia que se ponga em contato com a alta direção pergunte se há personas entre toda a população que poderiam utilizar o hechizo proibido. Por todos los altavoces sonó uma advertência, se declarou o estado de máxima alerta em la ciudad, por lo que los ciudadanos devem salir sem pânico de suas casas comenzar la evacuação a refúgios especialmente preparados. Toda a gente abandonou seus hogares não compreendem como pudo comenzar tal catástrofe. Los militares bloquearam com êxito a primeira oleada, comenzaram as evacuações devido ao peligro para a população, o destacamento completou os preparativos está à espera de novas instruções. O herói em este momento recebe todas as recompensas por matar, aunque lhe tomou muita experiência legar ao nível 10, pero que é lindo quando sua bolsa está lena de materiais. Leroy recebeu o livro como regalo a câmbio de recompensas agora pode destruir inimigos melhorar a los aliados sem recorrer a cânticos. A hora queda la última tarefa, o herói deve legar ao centro do desastre natural recolher los elementos de fuego viento. Debido à erupção vulcânica, todos os monstros locais simplesmente se convirtieron em brasas, lo que significa que agora o herói não tiene que preocupar-se por elos. Ao legar ao lugar, Leroy imediatamente encontra o elemento fuego. Finalmente, o herói encontra o último elemento de los elementos, que é o elemento viento. O herói está impressionado porque logrou conseguir no solo dos elementos elementares, sendo também uma grande quantidade de equipo materiais. Se vende ao menos uma parte de todo este em o mercado, pode obter uma suma considerável.
Después de la aventura Y la inspecção do inventário, Leroy está a ponto de dirigir-se hacia la casa. Leroy certamente não esperava que quando regressara, encontraria gente assustada por o desastre do tsunami. Eu não entendo o que está passando. Una chica correu a Y dijo que desafortunadamente, o teletransporte não funciona temporalmente. Pero eu héroe não sabe que é a ser, porque simplesmente decidiu regressar a casa, por lo que la mulher lo levará ao refúgio central. Quando o trabalhador lhe contou toda a história ao Chico, se deu conta de que o tsunami foi causado por sua técnica proibida, que utilizou em o reino de Ice. Leroy se culpa a si mesmo. Fui demasiado descuidado com o poder de los hechizos proibidos Y a hora. Debido a esto, la cidade de Uizou está em peligro. O militar mirou o monitor Y le dijo ao ministro que la barreira estava em sua capacidade máxima Y que solo faltavam 5 minutos para la colisão com la seguinte olá. O ministro imediatamente pede a outros militares que lhe diga ao quartel-general principal que envia los soldados mais fuertes de nível 30, Y também que o quartel-general solicite ajuda às cidades cercanas. Segundo o guardia, ha comenzado a aparecer uma grieta em la parede, se las coisas seguem assim, todos estarão condenados à morte. O ministro ordenou a todos os soldados assumando desplegar uma barreira protectora, deverão ser retroceder las olas, sem escatimar esfuerzos, antes de que o tsunami legue a la cidade. Pero los soldados falam, sua magia não pode ser frente a tales olas. Inesperadamente, uma canção de bendição começou a sonar para todos, muitos soldados começaram a recuperar-se e alenar-se de energia mágica. Después de la bendición, los soldados desplegaram com êxito las barreiras Y lograram contener las olas dentro de la propia barreira. O ministro pede seguir manteniendo la barreira, Y quem lhe quer de fuerzas deve usar magia de teletransportação Y arrojar esta enorme ola lo mais adentro do mar possível. O portal com uma ubicação de teletransportação não especificada se ativou com êxito. O nível do mar baixou primeiro 10% y luego 50%. Todos venceram o tsunami gracias ao héroe. De agora em adelante deve ter mucho cuidado ao usar hechizos proibidos. Bajo ninguna circunstância se lhe deve permitir volver a ser esto. La madre do héroe Lamo Y lhe perguntou como estava, porque um enorme tsunami quase acabava de azotar la cidade, pero Leroy não dijo que eu era o culpable de esto, sino que simplesmente dijo que estava sentado em um refúgio. Manana o héroe irá à sala de melhoras Y realizará alguma tarefa, Y luego irá ao mercado Y venderá los materiais que pudo eliminar hoy. Em la sala de actualização, o trabalhador dijo que há tipos de tarefas. O primeiro tipo tiene uma tarefa preparada de dificuldade B, Y o segundo tipo tiene uma tarefa aleatória, como a aleatoriedade deu nível de dificuldade. Tão pronto como o héroe eligiu o segundo tipo, se lhe pediu que pusiera sua mano sobre la pelota Y le inyectara algo de energia. A Leroy se lhe asignou uma tarefa de classe S, o trabalhador lhe pediu que la rechazara, porque tales tarefas equivaliam a uma sentencia de muerte, pero o héroe não se negou. Después de aceitar la tarefa, grupo de chicos invitou ao héroe a unir-se a elos, porque juntos definitivamente poderiam completá-la. Leroy rechazou a sua oferta, prefere trabalhar solo. Ao Jeff não lhe gostou esta atitude do héroe e Y decidiu dar-lhe uma lección, pero o héroe, sendo dar-lo, lo echa patadas. Por lo tanto, decidiram que como não funcionou diretamente, actuariam sucio. Leroy legou a la sucursal do Grêmio de Comerciantes Y expuso todo o que queria vender, pero la chica definitivamente não esperava tal quantidade. Laninha pediu a esperar um pouco, necessitava comunicar-se com o gerente para receber mais instruções. Par de minutos mais tarde, legou ao gerente de la sucursal do Grêmio de Comerciantes, o maestro de tasação de tesouros de nível 46. O gerente nunca conhecido a uma persona que pueda traer tantos tesouros à la vez, por todos os tesouros, o héroe receberá a Alameda menos 23 milhões. Y ademais, por 2 tesouros mais, Leroy receberá plus de 140 milhões. O héroe recebeu uma tarjeta negra do Grêmio Comercial. A hora não importa a que a rama vai além, com esta tarjeta será servido ao mais alto nível. Anteriormente, las masmorras estavam llenas de monstruos, pero agora há tanta gente caminhando tranquilamente. Después de mirar o mapa, aqui é esse donde deveria aparecer o mensageiro do abismo. De hecho, aqui apareceu verdadeiro fenômeno que ao héroe incluso se lhe puso la piel de galina. De solo golpe, o monstruo lhe quitou hasta 1800 pontos de HP ao héroe, quando incluso la rana solo pudo tomar 800. Em esse momento,
Eze líder volvió silenciosamente. Lamó al herói pececito frente ao mensageiro deu abismo. Eu herói creia que o calvo havia descoberto quanto havia obtenido de los trofios y a hora havia vinido a roubar-lhe. Em resposta, dijo que era guerreiro que havia alcançado o segundo reino, por lo que as basura de nível 10 solo a se clique uma vez. Leroy havia querido durante muito tempo probar hechizo proibido, la intervenção de los caídos, y a hora havia legado este momento. Los amigos de Jeff começaram a atacá-lo, queriam su muerte. Está disposto a dar la mitad de su parte, com tal de que não lo toquem. Eu condenado a muerte no entiende dod tiene tanta fuerza eu herói, porque é esse solo apoio de nível 10. Pero Leroy é essa la prueba viviente de que existem indivíduos únicos que são capazes de fazer mais que seus poderes. Quando o herói salió de la masmorra, se deu conta de que havia criado o desastre novamente. Sua magia era tão poderosa que la masmorra podia colapsar tão facilmente. Em o Ministério de Control Mágico, guardia informou ao ministro que havia surgido uma poderosa onda de energia dentro de la masmorra, y que a hora la masmorra poderia colapsar em qualquer momento. O ministro lamou urgentemente ao alcalde y lhe informou de uma emergência em o calabouço. O alcalde dijo que se empezara a reunir imediatamente equipo de rescate, porque cada segundo conta. Há problema, los estudiantes se han despertado recentemente y o mais provável é esse que ahora há uma gran quantidade de personas dentro de la masmorra. Leroy nunca se perdonará em sua vida se alguém muere por sua culpa, por eso activou o nível proibido de la habilidad, Angel Guardiã, cantando la canção de la diosa de la vida, o herói poderá salvar alguns de los aliados que murieron. La habilidad realmente funcionou muito bem y ni una sola persona murió. Leroy legou a la sala de melhoras y le pediu a la chica que começara rapidamente, pero ela pensou em algo completamente diferente. Ao princípio não podia crer que, como herói, ela abandonara sua increíble beleza, y luego se deu conta de que Leroy havia completado la tarefa de matar ao mensageiro do abismo. Todos os estudiantes de la zona estão em choque, não entendem como Leroy pudo matá-lo tão rápido. O herói respondeu a todos que tuvo mala suerte, pero que outros maestros simplesmente acudiram em ajuda. Agora o herói pode ascender ao segundo reino. Cree que la diferencia entre o primeiro y o segundo reino é esse como o cielo y la tierra. Quando Leroy salió, em la cálice estava produzindo caos incompreensível. O chico que conheceu dijo que o ministro creía que cerca de sua cidade havia aparecido uma criatura increíblemente poderosa, que havia provocado os desastres de los últimos dias. O ministro dijo que a partir de hoje o calabouço quedará cerrado devido a los últimos acontecimentos, por seguridade de las personas. Se Leroy não pode sair de la cidade, definitivamente não verá nenhum material nem equipo. Leroy regressou a y decidiu comprar todos os pergaminos mágicos, los 20 de la lista. Também le gostaria saber quais são las causas de los desastres naturais. O gerente não poderia decir-lo, simplesmente é muito pouca informação sobre as fuentes y é bastante caro. A câmbio de informação, o herói ofereceu a seu único objeto de nível épico. O gerente estava encantado y dijo que pronto se realizaria uma subasta em la cidade, donde uno de los espacios seria informação sobre as fuentes de desastres naturais, por lo que o herói tendria que esperar pouco. Não podia deixar que seu querido herói Leroy se fuera sin nada, por lo que le dio la entrada a uma copia plateada do legendário portal de Tierra Santa. Mientras o herói tenga este objeto raro, podrá levar-se a uma persona com el y subir su nível sem nenhum problema. Leroy se perguntou a quem poderia levar com el ao portal, e aqui existia essa oportunidade. De repente, seu melhor amigo lamou ao herói y le dijo que queria ajudá-lo com el bombel, pero de repente la cidade se cerrou, por lo que come su dolor com deliciosa carne y alcohol. Quando Leroy dijo que todo era válido, e que tinha uma copia plateada do portal, seu amigo Kazi tira sua cerveja por la surpresa. A la manana seguinte, amigo legou temprano, queria mirar a essa mulher rica que calentava Leroy, pero por alguma razão não viu a Nadia ao lado do herói. O herói se riu de y começou a abrasar fuertemente a seu amigo. Grupo de chicos viu o número 1 de sua escola y começaram a burlar-se. De elos le perguntou ao herói por que pícaro como Leroy podia permitir-se uma copia plateada do portal. Outro chico decidiu aconselhar ao amigo do herói que levara consigo uma botella de álcool, para que quando seu grupo encontrara seu cadáver, ao menos pudieram beber por seu descanso. Todas estas declarações enfureceram a seu amigo y quis pelear com estes idiotas, pero Leroy não lhe deixa acercar-se a elos.
Eu herói dijo que não há necessidade de perder o tempo com los perdedores, tarde ou temprano a los mesmos entenderão todo quando sus amigos atraviesem o portal. Eu líder lei dijo ao herói que cuidara su lengua, porque são guerreiros deu segundo reino, esto hizo reír al herói, para que mantuviera la boca cerrada solo porque o grupo se havia vuelto pouco mais fuerte que sus amigos. Inesperadamente para o herói, apareció Glenn, simplesmente decidiu observar las ridículas provocações de o herói y su amigo. Glenn salió porque não podia contener la risa por mais tempo, todavia pensa que l'herói é esse basura com uma classe de apoio que não poderá subir de nível a su maldito nível. O amigo Vernon está ao borde de uma crisis nerviosa, que era arrancar-lhe toda a sua alma pomposa e idiota de Glenn. L'herói está agradecido com Vernon por interceder, pero o herói definitivamente se las arreglará solo. Uno de los amigos de Glenn decidiu enfrentar-se solo ao herói, pero, lamentavelmente, no calculó su fuerza. Todos sus outros amigos lo siguieron. L'herói arrojou a su oponente diretamente hacia Glenn. Ahora le legou o turno ao matón. L'herói decidiu dar-lhe uma palmada, pero el solo pediu não acercar-se a él. O herói não é esse demasiado cruel, assim que simplesmente decidiu atar-lo a uma piedra. Glenn admite sua culpa, pero é esse demasiado tarde. Después do enfrentamento, los amigos entraram em o antigo campo de batalha. Para eles este lugar não parece tão impressionante. Los monstros locais são significativamente diferentes de los que l'herói viu em la masmorra para principiantes, por lo que definitivamente não puedes relajar-te. Tão pronto como dijo esto, Vernon foi agarrado por um de los monstros. Afortunadamente, Vernon tinha uma classe de cartas maestras, los monstros ni siquiera podrão acercar-se a él. Mientras Vernon se ocupava de él usando sua habilidade, o herói derrotou facilmente ao esqueleto com suas próprias manos. O amigo de repente se siente supérfluo e inútil, porque compreende que se o herói tuviera pouco mais de fuerza, poderia arreglar-se-las solo. L'herói pediu no desanimar-se, recém haviam comenzado, o herói se levará a los que estão detrás y Vernon se levará a los que estão ao frente. De repente, o herói deja Vernon a lado, no le gustou, porque não é esse ninguna coisa. Resultou que o herói solo salvou a seu amigo de uma muerte segura. Vernon está surpreendido de que finalmente hayan podido encontrar ao chefe secreto de este lugar. L'herói atacou ao monstro Y dijo que nadie deveria volver a subestimar a la classe de apoio. Vernon está orgulhoso do herói. Luchou contra o chefe oculto 1 Y lo derrotou sem magia. Atado a la piedra, Glenn viu que l'herói havia estabelecido novo recorde. Se surpreendió, porque nunca nadie havia passado na prueba tão rápido, especialmente chefe oculto. Los chicos se surpreenderam de que tanta gente assistiera ao exame de ingresso, todo porque quase todos os grandes maestros estudiaram em esta academia. Glenn também vino ao exame Y les dijo que esta vez l'herói não poderia usar seus trucos, lo que significa que todos veriam o insignificante que é esse o herói. Vernon se riu a Y perguntou se le gustava estar atado a la roca. Glenn respondeu que la última vez simplesmente fui descuidado, pero agora todo será diferente. Eu matou alcançado o segundo reino de la classe de ladrão. O amigo do herói pensou para si mesmo y se deu conta de que, aunque não poderia ser frente ao guerreiro do segundo reino, l'herói não diria essas coisas sobre seu amigo, simplesmente lo aplastaria. Sonou algum Y salió na chica. Ela disse que hoje todos os estudantes tendrão que demonstrar todo su potencial à la academia, podrão usar todo menos as drogas que estão proibidas, las quais aumenta la fuerza por curto tempo. La primeira peleia se dará entre Glenn y l'herói. La chica les pediu que saliera a la plataforma. Glenn imediatamente começou a decir-lhe ao juiz que o herói havia violado la proibição do uso de drogas para melhorar la fuerza. La juez se enojou y dijo que não digera tonterias, que podia ler uma infração a uma mila de distância, que se Glenn não queria pelear, que lo dejara bajar de la plataforma. O inimigo le pede al herói que admita que hizo trampa, porque em sua opinião, la classe de apoio nunca poderia bater o recorde de la masmorra, o antigo campo de batalha. Glenn decidiu a ser uma aposta. Se o herói perde, estará obrigado a confirmar que se usou as drogas Y se negará a ingressar à academia por outros 5 anos. Lo mesmo se aplica ao próprio inimigo, o herói, por supuesto. O resto de estudantes se surpreendem de que o oponente de l'herói se ladrão do segundo reino que se move a uma velocidade incrível. O herói poderia ativar facilmente uma habilidade que lhe permita ver criaturas invisíveis, pero ya lo vê todo. O inimigo queria surpreender al herói, pero falou apesar de sua velocidade.
O público solo logra distinguir la silhueta, aunque o héroe não é inferior em velocidade a seu oponente. Um rio de sudor começou a manar de Glenn. Estava cansado de correr, lo intentou com todas suas fuerzas, pero não pudo golpear ao héroe. Aunque o inimigo se considera muito rápido, a los olhos de Leroy sigue sendo uma tortuga lenta. O amigo observava a batalha todo o tempo, le gritava a Glenn Dodge estava ora su burla arrogante, de lo contrário era de alguma maneira inusual ver ao inimigo tão deprimido. Glenn não podia perder ante semejante basura, assim que ativou a Spiral Strike. Leroy quis utilizar sua defensa, pero o juiz se lo impediu. O oponente não entende porque o juiz lo detuvo, habría ganado se hubiera completado su movimento. Resultou que se o juiz não hubiera detenido la peleia, Glenn habría estado muerto. Pero claro, se a el no le gostava algo, ela podia retomar todo tranquilamente. Por isso o juiz declara ganador a Leroy. Glenn nunca admitirá la derrota, o juiz lo salvou de la muerte, pero vuelve a meter-se em problemas, la vida certamente não lhe ensena nada. Vernon felicitou ao héroe por sua buena actuação, pero no lo deixou. O juiz lamou a muitos estudiantes a la plataforma, no duelo será Vernon. Leroy pensou que todas as peleias se desarrolariam em formato 1 a 1, lhe deu instruções a seu amigo para que não se deixara imobilizar em o combate corpo a corpo. O tipo não sabia que habría um maestro de cartas de nível 10 em la plataforma, sugeriu a los outros dos participantes que primeiro se decidieran deu mais fuerte entre elos y luego decidieran todo entre elos. La niña dijo que é uma sanadora com uma classe de apoio, por lo que mientras pueda mostrar suas habilidades, não lhe importa de que lado se ponga. Después de suas palavras, o Chico decidiu deixar-se de esa variável primeiro. A hora la chica não poderia poner-se de o lado de Vernon, YL lhe perguntou a la segunda chica se uniria a su poder, YL estuvo de acordo. O tipo não entendia por que interferiu Vernon, porque esta é uma batalha de todos contra todos. Vernon não é tão vil como para abandonar instantaneamente a uma persona solo porque não queria poner-se de o lado de Nadir. La aliada de Chico tinha uma classe de hipnotizador Y a hora mesmo tinha la intenção de poner a dormir a Vernon. O combate corpo a corpo é a debilidade de um maestro de cartas, pero para o oponente de um assassino, estas são condições ideais. Pero o Chico sabe pouco sobre a classe magistral de cartas, estas cartas são capazes no solo de atacar, sino também de proteger. Los observadores elogiaram a Vernon por haver logrado cobrir su mano com uma tarjeta Y luego, sendo darlo, atacou de imediato. Vernon decidiu mostrar-lhes a todos seu verdadeiro poder de la classe Card Master ativando Tierra, Fuego, Água, Viento y Luz. O héroe não buscou aliados, por lo que empezou a disparar por toda a plataforma. O inimigo já não estava interessado em pelear, assim que decidi terminar esto lo mais rápido possível, pero me olvidei de uma coisa. Y, para ser mais precisos, sobre una, ativou seu poder como diosa de la primavera, protegendo a Vernon. Vernon se recuperou a Y a hora o inimigo definitivamente é perdido, nunca poderá resistir la formação de 5 cartas. Como era de esperar, o juiz declarou ganador a Vernon. Después de la batalha, uma chica se acercou a Vernon y le agradeceu por ayudarla. Y também quis dizer-lhe que después de um tempo poderia sentir-se um pouco herido después de que sua magia se fuera. O hilo de seda de laninha absorve todo o dano, pero después de um tempo regresa em doble forma. Leroy se riu a Y dijo que pensava que haviam venido aqui por eu exame, pero resulta que Vernon vino aqui buscando amor. Uma hora mais tarde, comenzou a segunda ronda de batalhas, em la que Leroy se enfrentou a 3 oponentes. Antes do início de la batalha, los muchachos dijeron que entendem perfeitamente que o héroe é muito fuerte, por lo que pedem no ofender-se, porque decidiram unir-se solo contra él. La primeira niña le pergunta a la diosa de las flechas, le pide que le preste fuerza Y le dá a la flecha de la niña o poder de perforar. O héroe compreende que tiene muitas flechas, pero todas são lentas para o Y pode desviá-las todas facilmente. Pero aqui está o problema, Leroy não pode mover-se, Y todo porque o outro tipo é o maestro de los grilletes, por lo que o héroe não pode escapar do ataque do arquero. Leroy logrou sair tranquilamente de la trampa, aunque lo suyo se vê impressionante, resultou ser tão fuerte como pensava o héroe, pero las flechas incluso duelen um pouco. Después de los ataques de todos seus rivais, alegado o turno do héroe, a hora não se negará nada. Desafortunadamente, Leroy não pudo hacer nada, uma chica com la classe de escritor é capaz de criar formações em o suelo que atrapam a los oponentes dentro de uma barreira.
Muitos se alegraram de que o héroe estuviera atrapado y a hora poderiam derrotá-lo facilmente, pero Leroy causou um dano significativo à la barreira com o primeiro golpe. Todos os espectadores quedam assombrados por o héroe que é capaz de derrotar a 3 oponentes com uma sola força física. Aunque o héroe é significativamente mais fuerte que todos eles, todavia elogia los muchachos. São increíblemente afortunados de que classes tão raras se hayan reunido. Por um momento Leroy incluso pensou que poderia perder. Pero los chicos piensan diferente. Las flechas de arquero ni siquiera le aranaram la piel. Eu Chico não viu nenhuma habilidade y a outra chica deu héroe era um monstro louco. Todo o equipo decidiu dar-se por vencido ao unísono porque não queriam lutar contra um monstro tão poderoso. Leroy não teve tempo de dar-se conta de nada quando todos simplesmente huyeram, pero esto solo le hizo o juego ao héroe, decidiu que era melhor ir a ver la peleia de seu amigo. Vernon dijo que esto ni siquiera se podia lamar peleia, estava enfrentado a algum monstro, não teve tempo de notar como la sombra se acercava a él. Um momento después estava tirado em el suelo, afortunadamente, la chica de Selna vino ao rescate. O héroe se riu. Não pensou que a relação entre seu amigo y sua novia se desenrolaria tão rapidamente. Mientras tanto, o héroe derrotou a todos com facilidade. Legou a la final y se enfrentou ao mesmo oponente, Vernon. Ao inimigo le divierte que aparentemente não quedem maestros dignos em Wizou, e aqui em o exame final conseguiu a Leroy com la classe deu altar. Um rival le pede ao Deus deu assassinato que lhe conceda o poder de eclipsar o amanhecer de este mundo. O héroe compreende que, aunque pode ver-se rodeado por esta niebla negra para obter vantagem, Leroy tiene uma percepção sensível, y esto definitivamente não tiene nada que ver com a visibilidade. Pero o héroe entendió todo perfeitamente. Durante seu primeiro ataque, o inimigo mostrou solo uma mano, por lo que o héroe assumiu que simplesmente estava correndo dentro de esse momento, esperando atacar por la espalda. Leroy resultou ter razão. O oponente se surpreendió de que o héroe fuera capaz de analisar sua habilidade luego de enfrentar-lo solo uma vez. Seu talento em el campo de batalha é impressionante, pero cree que isso não é suficiente para derrotá-lo. La sombra dijo que não importa quão fuerte seu corpo do héroe, seguirá sendo o altar. O talento de Leroy pode manejá-lo, pero poderá derrotar a 2 sombras à la vez. Leroy se perguntou se era uma imagem secundária ou não, se la sombra era realmente tão rápida, pero o héroe sentiu que ambos estavam respirando. O héroe pudo atrapar 2 sombras à la vez, apesar de la capacidade do inimigo para deixar-se de él, pero la diferença entre o y o héroe é enorme, definitivamente não pode derrotar o altar. Uma vez mais o juiz declara ganador a Leroy, pero esta vez é o campeão indiscutível. O representante felicita ao héroe por convertir-se em o recém-legado mais forte a sua cidade y lhe dá uma pequena recompensa como agradecimento. A Leroy lhe dieron uma vila, la próxima vez lhe darão livros de habilidades ou outras bonificações, por lo que de ahora em adelante solo tendrá que trabalhar duro para convertir-se em um maestro fuerte. Los estudiantes se surpreendem de que ao héroe lhe hayan dado uma nova vila, não podrão ganhar lo suficiente para uma em toda a sua vida, solo tendrão que esforçar-se mucho para obter bonificações também. Felicitou a todos por la realização oficial do exame. Agora professores de diferentes academias conversarão com os estudiantes para que eligem ingressem à academia desejada. Vernon lhe perguntou ao héroe se havia elegido a academia, porque o Chico havia sido invitado à academia Jiuiun. Aunque o héroe é o melhor entre los examinados, nadie lo invitou. Todos os professores dizem que o héroe ha tomado o caminho equivocado, supostamente necessita melhorar suas habilidades y solo entrenar seu corpo. Assim a la tarde legou ao chefe de la patrulha de la capital imperial, bajo sua direção inspeccionaram o lugar do incidente, havia rastros de um hechizo poderoso, pero los movimentos de tais maestros estão rastreados, por lo que não está claro de tal poder vindo de. Por la manana, o héroe estava desayunando y de repente se atragantou com la lamada, recebeu uma lamada do mesmo vendedor que lhe regalou uma copia plateada do portal. Dijo que tinha informação sobre desastres naturais. O héroe se alegrou de haver descoberto finalmente algo sobre todos estes incidentes y o que devia ser a continuação. O homem dijo que este desastre natural será em forma de terremoto y ocorrerá em um lugar lamado Yanium. Leroy se interessou em este lugar y pediu que lhe enviaram a direção exata, tras lo qual o héroe iria ali imediatamente. Pero o representante advertiu que os desastres naturais não são uma broma y que o héroe necessitará o equipo necessário para sobreviver ali.
Eu Herói rechazou sua equipe, está completamente satisfeito com el suyo, tão pronto como regrese venderá todos os materiais que obtenga dentro do desastre. Eu hombre respondió que eu personalmente se encargaria de que su cliente quedara satisfecho. Eu empleado recebió una lamada de Tad Y le perguntou se le havia dado al herói pase para la copia plateada. El respondió que sí, porque que temia de malo invertir pouco em talento prometedor. Tad não entende esto, talvez o herói tenha algo de potencial, pero no le alcanza para emitir imediatamente pase caro. Leroy vino ao bosque de diamantes, aciona su nombre, em los dias soleados el bosque brila como diamante. De repente, herói cercano escuchou gritos, vino correndo y la chica dijo que o era, porque se tratava de jefe de rango plateado. Eu herói está assombrado por sua suerte, tão pronto como legou ao bosque, imediatamente se encontrou com el jefe. Mientras Laninha lucha contra el, Leroy se surpreende por sua amabilidade, el jefe del bosque de diamantes la persigue, pero ela todavia se preocupa por los demais y trata de distraer ao monstro del herói. Leroy corrigiu a la chica, estava equivocada porque era uma jefa de rango ouro. Tão pronto como o monstro decidiu atacar, eu herói imediatamente lo agarrou por la lengua y lo arrojou. Laninha não pode crer que Leroy ha eliminado o lagarto de fuego de ouro de solo golpe, después de lo qual propone criar equipo. Ela soltou todo sobre ela mesma, su nombre es já que su classe es la maga de los 1000 cambios. Eu herói não pode decir su nombre real, porque pronto ocorrerá desastre natural aqui, por lo que tomou prestado o nome de seu amigo Vernon, que é esse de Algum. Já que dijo que o herói é esse increíblemente fuerte y sugere que deem paseo em algum momento quando regressem a Algum. Después de agradáveis conversações, eu herói finalmente decidiu descobrir por que fui ao bosque de diamantes, y ademais sola. Dijo que o equipo era demasiado caro hoje em dia, así que decidiu probar suerte em el bosque de diamantes y ganar algo de dinheiro. Laninha é demasiado confiada, por lo que Leroy tendrá que cuidá-la, e aqui ha decidido salvá-la. Eu herói dijo que esto é esse lo que te puedes enfrentar se confias solo em tu suerte. Leroy le pediu a la chica que se pusiera detrás de ele mientras ele mesmo se ocupava de monstro. Resultou que era bastante débil para o rango ouro. De repente Laninha gritou y pediu a no acercar-se ao cachorro de lobo alado. Esta é uma manada de lobos demoníacos com olhos rojos. Laninha está segura de que ela y o herói estão condenados à morte. Leroy está cansado de escuchar los quejidos de Jaqui. El pode manejar-los todos ele mesmo. Solo par de golpes y o herói le demonstrou a la chica que podia derrotá-los facilmente. Oi, algo anormal está sucedendo em el bosque de diamantes. Antes não havia tantos monstros fuertes em las afueras. Leroy sugeriu que los monstros também sintieram a proximidade de desastre natural, razão por la qual começaram a emergir del bosque de diamantes. Poderá acelerar a aparição del terremoto com hechizo de nível proibido para evitar a afluência de monstros, pero agora o herói não poderá usar o hechizo frente a Laninha. Já que está feliz de ter tipo tão fuerte a su lado y ahora no le teme a nenhum jefe, pero o herói la decepcionou y le dijo que volviera sola. Leroy le dijo a Laninha que supostamente sentia que uma persona muito poderosa y viu ahora se escondia em el bosque de diamantes. Y fui gracias a el que los monstros comenzaram a salir a las afueras del bosque. Leroy não permaneceu mucho tiempo em la ceremonia y la enviou fuera del bosque. Afortunadamente, não tinha nenhum solo rasguño em el cuerpo. Finalmente, el herói decidiu usar o hechizo proibido, área del caos. Los meteoritos comenzaram a volar hacia el bosque y Laninha se deu cuenta de que alguém havia usado um hechizo proibido. Aparentemente o herói se exagerou com o poder do hechizo, pero esto ya não é importante. Primeiro necessita encontrar a fuente do desastre natural. Mientras tanto, em el departamento de inteligência, trabalhador informou ao jefe que haviam descoberto uma enorme liberação de energia mágica em el bosque de diamantes. El jefe le dijo ao anciano que, segundo sua informação, dois poderosos maestros agora estão peleando em el bosque de diamantes. Quando el mayor legou a la ciudad pensou que todo se devia ao terremoto, pero nunca esperou que as coisas terminariam assim. Primeiro, todos decidiram averiguar la ubicação exacta de los maestros y mostrar su batalha em la pantalla para transmitirla, y el anciano pensaria em su arresto mais tarde. Leroy pudo encontrar la fuente tão esperada del desastre natural. Pero ser que o herói sentiu várias auras muito fuertes, se logravam estabelecer formações protectoras, Leroy não poderia escapar de aqui, por lo que decidiu usar teletransporte portátil.
Los trabalhadores informam que não há nadie em el sureste, suroeste y noreste. Pero em el noroeste notamos 2 pontos, lo que significa que aqui é esse donde se encontram los maestros. Eu Jeff não puede entender quem é esse, que não pudieram atrapá-lo. O anciano explicou que o maestro usou uma formação de teletransportação, pero la gente comum não tiene estabilidade. Por la manana, o informante lamou ao héroe y lhe dijo que ayer pasó algo grave. Comenzou a contar lo que o héroe não parecia saber. Ayer hubo terremoto. Y luego apareceu ao maestro misterioso. O informante estava preocupado por el héroe, así que decidiu lamar. O homem dijo que se comunicaria imediatamente com era tão pronto como recebiera nueva informação sobre a origem do desastre. Leroy se deu conta de que este viejo zorro estava poniendo a prueba ao héroe, pero esto ya não importa, porque la fuente está em manos do héroe y ahora podrá legar ao terceiro reino. Em la sala de melhoras, Laninha está feliz de volver a ver ao héroe. Ela nunca havia visto algo assim. Leroy acabava de ascender de classe há 2 meses y ahora volvia com la fuente de desastre natural. O Chico detrás do héroe lhe perguntou a sua novia que tipo de monstro era este, que apareceu a solo 2 meses depois de ser ascendido ao segundo reino, ni sequer entende como luchar contra essas coisas. O trabalhador qualificou ao héroe de increíble, tão pronto como ponga sua mano sobre o cristal, imediatamente receberá uma tarefa. Leroy novamente recebeu uma tarefa de classe S, agora tendrá que ir a pelear ao bosque de hierro. O héroe acudiu ao viejo zorro por negócios, lhe apresentou uma lista de equipos y materiais necessários, por lo que tinha a tarefa de melhorar sua classe. O homem felicitou a Leroy de antemano, porque crê que o héroe se convertirá em o primeiro altar do terceiro reino. Para desviar as suspeitas de si mesmo, o héroe dijo que seu maestro tomou muitos riesgos para conseguir-lhe a terceira fuente do desastre natural. Seria de mala educação incriminar ao maestro. Naturalmente, o zorro se enamorou de la história de Leroy, agora compreendió por que o héroe pudo recopilar hasta 3 fuentes tão rapidamente. Imediatamente quis estabelecer relações com o héroe y seu maestro, por lo que decidiu oferecer artefacto muito interessante por solo 4 milhões. Leroy começou a regatear, oferecendo preço de 2 milhões, pero o homem não pode vender artefacto assim por menos de 3,8 milhões. Pero o héroe logrou persuadir ao vendedor hasta o umbral mais baixo, comprando o artefacto por 3 milhões. Depois do trato, o héroe reforçou sua máscara 10.000 vezes y agora pode fingir ser seu maestro fictício tanto como que era. Nadie adivinará que em realidade é esse Leroy. Leroy tomou a forma de Glenn, especialmente porque o héroe recordou que Vernon dijo que manana Glenn iria à cidade de Yannion para treinar, então Nadie sabria que eu era Leroy. Um amigo felicitou a Glenn por unir-se à prestigiosa academia, agora o héroe está obrigado a invitá-lo a tomar uma copa. Leroy se assegurou de que Glenn estuviera profundamente dormido, permaneceria em o bar ao menos esta manana por la manana, momento em que o héroe completaria sua tarefa em o bosque de hierro. La amiga lhe pediu a Laninha que levara Glenn à la melhor habitação que havia, pero não hubo necessidade de despertá-lo. Leroy reencarnou imediatamente y agora Nadie entenderá que é esse o héroe do bosque de hierro. Em el bosque, um homem estranho se acercou ao Chico y lhe ofereceu unir-se a sua equipe. Visita a menudo o bosque de hierro, por lo que lhe se enganado uma reputação. Resultou que não é esse um homem, solo tiene 27 anos y se lama Vince, é esse cavaleiro guardião de nível 30, ademais de eu dos mais em el esquadrão. O héroe se surpreendió, pero o mesmo juiz estava em o equipo de Vince, a ela também lhe surpreendió tal reunião, não pensou que Glenn se recuperaria tão rápido. Los dos participantes restantes estão investigando, por lo que por hora seguem a Vince a todas partes. Vieram a proteger a Laninha y descobrir mais sobre o misterioso maestro. O héroe, assombrado por sua suerte, se uniu ao equipo, que incluirá empleados que investigam o caso sobre ele. O equipo acabava de entrar ao bosque y em o caminho se encontrou com um tigre de acero. Vince se alegrou de poder tratar com ele com calma, pero todo su rebano caminhava detrás do tigre de acero. O tipo ordenou a todos que ocuparem o flanco direito y ele se ocuparia do esquerdo. O juiz decidiu deixar la defensa a Vince, y ela decidiu ir a la batalha, aunque sem muchos, para ela todavia sem solo uma pequena presa. O héroe ni sequer pensou que as 2 principais classes de lucha tuvieran tanta fuerza. Los tigres de acero não tinham nenhuma possibilidade de resistir-los. Solo apareceu um problema. Vince foi saltado de los arbustos por el rei de los tigres de acero, quem também é esse jefe de rango ouro, a quem nunca havia conhecido em las afueras do bosque de hierro.
Leroy notou um eixo. Quando vê a esta chica, são constantemente atacados por jefes de rango dourado, definitivamente há algo mal com sua suerte. Eu monstro es demasiado fuerte y eu tipo não poderá contenerlo por tanto tempo, eu equipo tendrá que dividir-se y correr, de lo contrário, estarão todos muertos. Todo eu equipo io em diferentes direções, pero para eu héroe esta es uma gran oportunidade, ahora puede confiar em la máscara de Dios de la libertad y crear esse maestro misterioso fictício com suas propias manos. Esto finalmente quitará las suspeitas de o héroe. Vince acabava de empezar a maldecir a los malditos tigres quando o lobo de las sombras, um jefe de rango dourado, apareceu detrás de eu. Eu tipo queria encargar-se eu mesmo de este lobo, pero o juiz pensou lo contrário y le quitou la presa. Leroy decidiu a tomar la piel de o lobo de las sombras ahora mesmo, passando correndo junto ao equipo para desviar definitivamente las suspeitas de si mesmo. A Vince no le gustou o comportamento do héroe. Por que deveria dar-lhe la piel de surpresa a la primeira persona que conheceu? O héroe explicou que o pelage de o lobo de las sombras lhe seria muito útil, pero foi uma pena que o equipo se negara a ceder o pelage de forma amistosa. Em lugar de comunicar-se, preferiram atacar, pero no pensaban que este anciano fuera tão fuerte. É uma lástima que não sepa a quem atacaram realmente. Leroy se encontrou em seu caminho com o Senhor del Bosque, um gorila demoníaco de 3 olhos. A hora o héroe entendió por que os monos se atreveram a atacá-lo. Sabiam que este gigante estava detrás de elos. Leroy, por supuesto, se ocuparia rapidamente do gorila, pero primeiro quer mirar suas habilidades de combate cuerpo a cuerpo. La gorila mostrou uma sinal estranha, como se isto viera pedindo clemência, pero esto não é seguro. O inimigo decidiu distrair ao héroe de esta maneira. Luego tomou o tronco de árbol y começou a agitá-lo a seu alrededor, preparando-se para atacar. Este mono é bastante fuerte, pero o héroe tampouco se queda atrás. Pudo bloquear tranquilamente o golpe de canhão. Después de momento, o gorila se aleja volando a uma velocidade increíble de golpe de Leroy. Después de derrotar ao mono, o héroe escuchou conversações desde o bosque. Alguém caminhava entre a vegetação y revisava todas as zonas. Estas vocês vinieram de sua equipo. Encontraram o corpo do gorila y simplesmente se surpreenderam de quem poderia haberlo lastimado assim. Laninha começou a analisar y se deu conta de que este estilo de luta, matar de solo golpe, lhe recuer da ver não deu bosque de diamantes. Leroy se alejou de sua equipe y começou a pensar de buscar ao guardia florestal. Y como sempre, o héroe tiene mucha suerte. Conheceu a outro jefe de rango dourado, pero esta vez é o tão esperado guardião do bosque de hierro. Este monstro tiene buenos ataques y defensa. Para acabar com o héroe tendrá que atravessar todos seus tentáculos y golpear seu corpo. O monstro pensou que poderia detener a Leroy com seus tentáculos y poder ganhar, pero esto não pudo detener ao héroe. Leroy se liberou do ataque do árbol, pero resultou que o monstro, sendo o jefe do bosque de hierro, podia subjugar a outras criaturas locais baixo seu controle. O héroe sentiu uma aura poderosa cerca, talvez um anciano e havia sido lamado ao bosque. Leroy pensou em jogar pouco com los monstros, pero tendria que usar hechizo proibido, área de caos. O equipo observa lo que está sucedendo, já que volviu a ver o hechizo proibido, lo que significa que novamente é o mesmo maestro com o que supostamente peleou o héroe. Em esse segundo legou o maior, apenas fui informado de lo sucedido com o misterioso maestro. Laninha dijo que outro Chico, Glenn, estava com elos, pero não puderam encontrá-lo. Mientras tanto, Leroy pudo apoderar-se do coração do guardia, completando así a tarefa. O héroe se perguntou como poderia desviar as suspeitas de si mesmo, y então se lhe ocorreu uma ideia brilhante. Lamou a la rama do grêmio de comerciantes y perguntou se estavam interessados em o coração do guardia. O vendedor pediu que não se preocupará, porque sua empresa vende todo o que se pode vender de forma rentável. O tipo respondió que manana por la manana deixaria o coração do guardião em de los troncos de los árboles em la parte exterior do lado esquerdo do bosque em las afueras de la ciudad. Y também pediu deixar dinheiro em efetivo ali. Tão pronto como o vendedor tome o coração, o héroe vendrá o y se lo comprará ao gerente. Esto desviará pouco as suspeitas do héroe. Glenn fingiu estar congelado em árbol. O meio lo liberou y lhe perguntou se era Glenn ou não. Mientras caminhava, Leroy inventou uma história de que estava tratando de sair do bosque, pero de alguma maneira se encontrou mais profundo. Y luego fui cegado por uma luz fuerte y não pudo ver nada mais.
Eu anciano mordió eu anzuelo, crei que eu tipo no miente, pero não compreende como eu asesino deu segundo reino pudo sobreviver ao efecto deu hechizo proibido. Eu equipo se alegra de ver ao herói novamente em suas filas, para elos é esse um verdadeiro afortunado, e aqui nisso que era o hechizo proibido pudo matá-lo. Despoés de que o equipo se dispersou em todas direções, eu anciano todavia estava alarmado por algo inglenta, por lo que enviou a um trabalhador para que lo seguiera y ao mesmo iria ao lugar. Eu era o escuchó suplem, pero no tiene fuerzas suficientes para seguir-lo. Tão pronto como eu era se despertou, activou eu hoje o que todo lo vê. Viu as 5 personas do Ministério Y todos começaram a seguir a Glenn e tentaram rastrear a Vernon, afortunadamente não se suspeita deu héroe. Leroy se estava lavando la cara Y o Lamon representante, lhe dijo que tinha uma gran notícia, a ira adquiriu o coração de um guardia, que o héroe necessita para aumentar seu reino. Eu acuerdo de héroe de Ayer salió genial, a hora todo dependerá unicamente de las habilidades de actuação de Leroy. Uno de los investigadores, Lamó ao Jeff Y le dijo que não podia crer que Leroy pudiera estar fingindo Y que não havia necessidade de vigilá-lo. Sin embargo, eu Jeff no lo creia así, Leroy se convirtió em o campeão do exame, por lo que seu comportamento actual, por eu contrário, parece demasiado suspeitoso. Para evitar suspeitas, eu héroe perguntou se realmente tinha o coração de um líder. Los investigadores estão assombrados de que um colegial tão corrente pudiera estabelecer uma relação tão buena com o Sr. Fox, que o Jeff lhe pediu que se quedara Y observar a mientras contactava los superiores. O representante está satisfecho com o equipo legendário que lhe vendió ao héroe, pero lhe interessa saber quem é esse seu maestro. Ademais de hablar de recursos, Leroy decidiu insinuar sutilmente que la gente de afuera era demasiado molesta. O Zorro entendió perfeitamente a seu cliente, por lo que los guardias lhes dijeron que essa era uma zona VIP Y que não se permitia estranhos ali. O representante estava cansado do descaro de los forasteiros, salió Y dijo que no lhes correspondia a elos decidir quem podia entrar aqui Y que não, la seguridade los sacou a Y. Em consequência, las autoridades se ocupariam de elos. Tão pronto como Laninha volvió a ver ao héroe, sentiu la piel de galina, não pensou que o héroe completaria la tarefa tão rápido. Esta vez, melhorar sua classe foi mais doloroso que las veces anteriores. A hora entendia porque nunca rubo altares de terceira classe. Las fuentes de los desastres naturais literalmente obrigam ao cuerpo a evolucionar. Leroy finalmente ha absorbido o poder de las fuentes do desastre natural. Se alguém de los maestros de hechizos de raios o viento lo ataca, entonces não tendrá nenhuma possibilidade contra o héroe. Todas as personas de las zonas estão angustiadas, suponem que la pantala se ha roto, porque é impossível que o altar pueda levantar-se ao terceiro reino. Leroy salió Y toda a multitude de seus fãs corrió hacia él. A hora él é uma verdadeira estrela para elos, cada de elos quer uma foto com él Y su quadro. Uma multitude de fãs se alineou frente ao héroe, alguns lhe confessaram seu amor, outros dibujaram carteles em seu honor. Quando Leroy chegou a casa, sua mamã lhe perguntou qual era o novo estilo de roupa, como se hubiera roubado um banco. O héroe se rió, não tinha necessidade de roubar um banco. Esse solo la outra cara de la popularidade, pediu que se alguém viene Y lhe pergunta, entonces o héroe não está em casa. Incluso quando o héroe saltou por la ventana Y corrió, elos lo notaram Y começaram a seguir-lo. Leroy nunca hubiera pensado que luchar contra los fãs era muito mais difícil que luchar contra los malditos monstruos. Despoés de que o héroe chegou à sala de subastas, donde conheceu a seu querido amigo Glenn, imediatamente começou a dar-se conta de que o héroe não podia venir tão descaradamente a uma subasta de élite solo porque se havia vuelto um pouco famoso. O empresário começou a assegurar-lhe ao héroe que hoje definitivamente não volveria a casa com as manos vacias. Ademais de la capa prometida, o Sr. Fox lhe dá Leroy uma tarjeta VIP, que contiene 100 milhões para o equipo que o héroe ha estado vendendo todo o tempo. Laninha saludou a todos em este evento, apresentou a primeira ranura, um braço de acero forjado a partir do movimento de um tigre de acero, um lote de nível ouro que pode aumentar a resistência em 10%. Preço inicial 1,2 milhões, aumento de oferta mínima 100 mil. Alguém finalmente comprou um braço de acero por 2,3 milhões. O empresário sabia que ao héroe não lhe gostaria tal bagatela, pero se ao héroe lhe gostava algo, então tendria que luchar com a pergunta de quem se encontrava em las salas VIP restantes.
Eu Sr. Fox dijo que em su império as 5 grandes famílias, está em sus manos que ahora toda la riqueza incalculável está em sus manos, pero em la subasta solo hay una regla, quien pague mais receberá el artículo. El siguiente lote es uno de los artículos mais importantes de la subasta de hoy, el paso de ruínas número 3. Las ruínas número 3 são unas de las ruínas mais grandes do mundo. Estas ruínas se abrem uma vez cada 30 anos y requerem fragmentos especiais para ingressar. Por el momento, solo quedan 100 fragmentos deste tipo em el mundo. El precio inicial é de 10 milhões y el aumento mínimo de la oferta é de 500 mil. Eu Ero está interessado em este lote y deve conseguir este pase, por lo que oferece 80 milhões. Chico de uma família rica oferece 100 milhões. Lei diz ao Leroy que este pase será suyo. Espera que eu Ero rechace o lote y. A câmbio, eu Chico lo compensará com 50 milhões. Sin embargo, Leroy no escuchou ao hijo de uma madre rica y oferece 150 milhões por el lote. Eu Ero no teme a las 5 grandes famílias, por lo que imediatamente eleva la apuesta a 200 milhões. Laninha, orgulhosa de Ero, anuncia que Leroy cierra o lote por 200 milhões. O representante pediu ao Ero que se mais comedido com essas personas, porque manana todo o império conocerá tal conflicto. Leroy dijo que qualquer que vai a la subasta deve estar preparado para o hecho de que alguém oferecerá mais dinheiro por el lote. Apesar de esto, o empresário dijo que sempre é um placer tratar com el Ero. Queria que Leroy trajera à la venta 5 artículos do mesmo nível que trajo antes para a próxima vez. Leroy está surpreendido por esta condição, porque não é maiorista de equipos legendários, por lo que acordou 2 artículos. Laninha Vino Y dijo que 2 de los equipos de Ero se vendieron por 6.350 milhões de plata, incluso com uma comissão de 20%. El Ero poderia viver o resto de sua vida sem necessitar nada. A Leroy também lhe preocupa haber ofendido ao Chico, pero o representante prometeu que nada amenazaria sua seguridade. Eu Ero abandonou a subasta y conoció ao mesmo tipo, la gente de sua família havia rodeado durante muito tempo o edifício de la subasta, ni siquiera uma mosca podia passar desapercebida. Los muchachos não estão ansiosos por tomar o artefacto por la fuerza, simplesmente lo vendem y el Ero receberá outros 100 milhões desde arriba. La Chica confirmou as palavras de Chico, sua família não tinha malas intenções. Nunca leis quitam lo que ha adquirido mediante trabalho deshonesto, solo querem oferecer dinheiro para que o Ero lhes permita usar o pase. Pero o Ero decidiu responder com valentia, no compartilhou lo que comprou com su próprio dinheiro, se realmente querem este pase, que venga y mo tomem. Leroy golpeou a los chicos, pero de repente apareceu uma ninha, la diosa de los asesinos. Tão pronto como lhe recordaram as regras de la subasta de 3 dias, toda sua família huyó assustada. Eu Ero se deu conta de que a Laninha se lhe ordenou protegê-lo durante 3 dias, lo que significa que ela lo seguirá, pero alguém todavia está mirando a Lera, por lo que lhe pede ajuda. Laninha se surpreendió. Por que seria esto? Deveria proteger ao Ero y mo deixar-se de seus inimigos. Contratar a la diosa de assassinato cuesta ao menos 2 milhões. Eu Ero, por supuesto, estuvo de acordo. Sua fuerza frenética realmente merece o título de diosa de los asesinos. Revisou los alrededores em rádio de 10 km y notou nada mais suspeitoso. Laninha poderá ampliar o círculo de búsqueda se o Ero paga outros 1,6 milhões y leis desconto de 20%. Ela trabalha no solo por dinheiro, necessita materiais para melhorar sua classe, vestidos de modas, sapatos, pero todo a sua alrededor é caro y não há suficiente dinheiro. Leroy pediu a deixar de preocupar-se tanto, decidiu contratar a La Chica como guarda-espaldas por mês, pagando 500 milhões, pero a La Chica ya não lhe importa o dinheiro, porque ciente que solo tiene que proteger, y sobretudo porque ali definitivamente há algum tipo de conexão entre elos. Selna dijo que de agora em adelante, a partir de hoje, pertenece completamente ao Ero. A fuera de noche, eu Ero duerme placidamente y todos seguem mirando-lo. Lei dijeron a su capitã que Leroy não havia hecho nada suspeitoso em estes dias. O capitã respondió que deviam seguir mirando, e aquela ordem venia de arriba, assim que se sua equipe encontrava algo, todos podiam contar com o ascenso. De repente, uma sombra muito familiar para o Ero e Leroy apareceu detrás do capitã. La sombra estrangulou y se levou ao capitã. Ela dijo que esta era a última advertência. Se vuelve a notar ao menos espia, começará a actuar muito mais em sério que em este momento.
Resultó que la novia de Céu se hacía pasar por esta sombra, se ocupava de los espias mientras eu era e dormia profundamente. Leroy se despertou e Y se surpreendió de que Laninha estuviera em sua habitação, Y também em sua cama. Selna se perguntou a quem logrou enojar tanto eu era e que várias personas estranhas merodeavam cerca, por lo que tuvo que lidiar com elos toda la noche. Laninha dijo que cumpre bastante bem com seus deberes, por lo que quiere considerar la opção de ampliar sua cooperação. Comenzó a contar, aí 12 meses em um ano, luego multiplicou todo por 5, teniendo em cuenta que cada 10 anos habrá um descuento, luego espera cooperar aproximadamente a la edad de 100 anos. Legaram ao campo de treinamento principal, eu era e vino aqui para encontrar-se com um amigo Y, luego todos iriam juntos ao Portal Dourado. Los chicos imediatamente começaram a dizer que não havia nada entre elos Y que solo eram amigos, Y eu era e estava enfurecido por sua constante negação, como se isto viera ciego. Vernon pasou o tema ao héroe. Leroy dijo que sua prima Mayor estava assolado. Selna estava indignada. Ao princípio eu era la lamó linda Y a hora de repente se convirtió em uma hermana Mayor. Eu amigo casi muere de risa, pero aún así felicitó ao héroe. Leroy casia arde de vergüenza. Esto no sucedió. Fui uma espécie de burla. Le pidió a la chica que se presentara normalmente. Eu Chico estava preocupado se ela poderia pasar la autenticação por rostro Y nombre. La chica dijo que sí, e a que se parece mucho a sua hermana. Todos legaram ao lugar. Vernon. Este lugar parecia um lugar de uma copia do Portal Plateado. Tão pronto como Vernon dijo que havia luchado contra o Jeff oculto Y pudieram derrotar-lo facilmente. Apareceram muchos nuevos Jeffs ocultos. Não entendia como sucedió que o Jeff oculto de repente se convirtió em um monstro ordinário. Um tipo dijo que estes minotauros tienen Alameda menos eu nível 15, Y ao solo tiene 18, por lo que abandona a todos Y e. Aunque al herói não lhe agrada este Chico, no que ria que ela desapareciera ali, así que decidió correr tras él. Selna permaneció a cargo, ultimamente ha estado demasiado relajada e Y todavia necessita perfeccionar suas habilidades. Eu tipo no logró correr muy lejos. Hay una docena de monstruos a su alrededor, no puede derrotar-los Y tampouco puede escapar. Eu era encontrou a um Chico, él lo ayudará solo si le pergunta ao respecto, pero o Chico se negou, dizendo que preferiria morir antes que pedir-lhe ajuda ao héroe. Después do agotamento Y e o ataque de um gran Jeff, eu Chico finalmente decidiu pedir-lhe ajuda ao herói. Después de la batalha, eu era lhe dijo ao Chico que tinha la classe asesina, pero que por alguma razão era frágil, ni sequer podia suportar la velocidade. Sin embargo, ha adquirido muita experiência. Com um pouco mais de esfuerzo, eu Chico tendrá a oportunidade de melhorar sua classe. Mientras Vernon se regocija por suas victorias, gracias a la ajuda de Selna, ela lhe pede que deje de hacer tonterias, porque pronto se volverá verdadeiramente peligroso. Hace apenas um minuto los minotauros corriam como um tanque, pero ahora se han detenido. Apareció una grieta em el suelo Y salió um Jeff de rango dourado, el senhor de los minotauros. No representa una gran amenaza para Selna, pero eu acho de que Selna tendrá que proteger a dos mais mientras lucha contra el hace que la tarea se mucho mais difícil. Laninha tuvo suerte porque Leroy regressou justo a tempo. Vernon aún no participa em la batalha, se para Y mira desde um lado, pero de repente não entendió adonde havia ido. El Minotauro se lançou diretamente ao suelo Y terminou debaixo de Vernon. No tuvo tempo de ativar la proteção Y fui rechazado com mucha fuerza, le pidió a sua novia que corriera, pero ela se negou. Se bien o héroe protege a todos los que lo rodeam, não compreende por que se deve desarrolar tal drama. Se alguém resulta herido, deve hacer-se a um lado Y no mentir Y quejar-se. Vernon não esperava tanta amabilidade por parte de Cedric, pero em realidade solo se estava interponiendo em seu caminho, así que decidiu levar-se-los. Selna lhe perguntou al herói como, com tanta fuerza, ni sequer podia atrapar ao senhor de los minotauros. Pero o guarda-espaldas deu héroe é esse solo Selna, por lo que o héroe não tendrá que hacer nada mais que quedar-se quieto Y mirar. Com numerosos golpes, Laninha confundiu ao Minotauro Y a hora ele não sabe como atacá-la. Luego, usou a habilidade, executando pétalos flotantes Y um ataque sangriento. Después de tal habilidade, o monstro imediatamente caiu em pedaços ao suelo. De repente, um portal se iluminou debaixo de los chicos, lo que significava que la masmorra se havia completado. Los muchachos regressaram Y o empleado se ofereceu a invitar a cenar a todo sua equipo, pero o héroe se negou. Leroy dijo que de alguma maneira é estranho hacer esto,
Primeiro leva los chicos a la masmorra y ali aparece magicamente o Minotauro. Y ahora, como se nada hubiera pasado, los invita a todos a cenar. Resultou que esta era a primeira vez que o empleado escuchaba sobre tal invitação ao calabozo, no Loíso, pero estava disposto a expiar sua culpa. Como ver não tinha la maior quantidade de heridas, tuvo que elegir, eligiu 2 equipos de ouro, aunque poderia haver elegido equipos muito mais valiosos. Leroy pensou eso y se deu conta de que o dueno não tinha necessidade de mentir-lhe, pois intentou lidiar com o herói com las manos del senhor de los minotauros. O herói todavia está pensando, e ha comenzado a pensar que esta é a família de esse tipo de la subasta, pero eso seria de alguma maneira demasiado aberto para elos. Selna agarrou bruscamente ao herói por la cara, eu não entendia nada, ela dijo que solo queria dissipar sua tristeza y eso é todo. La niña casi se vuelve louca quando o herói lhe pediu que se ocupará de esa família, aunque ela é fuerte, não é rival para elos, uno de elos é um anciano de nível 76. Leroy lhe recordou que alguém se jactava mucho de sua fuerza. Ela dijo que esto é completamente diferente. Há 3 maestros de cena divinos em todo o império. Naturalmente ela não luchará contra o maldito monstruo. Outros estados têm aproximadamente 10 maestros de cena divinos, se han unido em uma sola unidade para detener o avance de los monstruos. O héroe elogiou a Selna por ter tanto conhecimento. Ademais, Laninha dijo que o héroe la distraía constantemente com conversações, por lo que se olvidava de perguntar sobre algo importante. Ela perguntou qual era o verdadeiro nível de los poderes do héroe se detenia o ataque de chefe de rango dourado de maneira tão casual. O héroe não queria decir esto em absoluto, pero la chica asilo obligou. Dijo que sua fuerza poderia comparar-se com la de maestro de cena de diamantes, pero de hecho, sua fuerza poderia comparar-se com la de maestro de cena supremo. Laninha perguntou de passaria la noche hoy. O herói dijo que va a regressar a casa, para que Selna pudiera pasar la noche com él. Quando los padres vieram a su hijo y a su novia, se alegraram de que finalmente se hubiera convertido em adulto, pero o papá pediu a ser mais comedido mientras los padres estavam em casa. Leroy se despertou e viu a Selna acostada a su lado, não entendia por que estava acostada a su lado y que havia pasado durante la noche. Selna dijo que a noche la gente deu dueno trajo lo que prometieron, por eso no despertou a los padres del héroe, saltou por la ventana y tomou las cosas, quando las trajo, tinha muitas ganas de dormir. Laninha lei de boletos ao héroe, o lei de boleto a ela, porque acabava de legar ao escenário superior, por lo que necessitava aumentar o nível. Mientras tanto, e han pasado 3 dias Laninha deve regressar à la sala de subastas e informar que ao héroe não lhe pasou nada durante este tempo. Selna perguntou se o héroe conhecia o gerente. El respondió que sí. Laninha pediu não perder la vigilância com el, porque não é uma persona tão sencilla como parece. La guardaespaldas também recordou que las 5 academias principais pronto começarão a aceptar estudiantes, por lo que pensa que o altar do terceiro reino será aceptado em todas partes. Leroy finalmente legou a la sala de recepção de estudiantes y viu uma grande quantidade de pessoas que queriam inscrever-se. Los de seguridade lhe pediram ao héroe que entrará com elos para que Leroy pudiera passar por la doble selección. La doble selección significa que no solo o representante de la academia seleciona ao estudante, sino que o estudante pode elegir la academia que dese. Todos os representantes gritam, discutem y atraem ao héroe hacia elos, aunque no hace mucho dijeron que não necessitavam héroe. Representante interessou ao héroe. Para Leroy las fuentes de desastres naturais são importantes, solo com sua ajuda poderá ascender ao altar do 4º reino, pero para sua academia não é esse problema proporcionar ao héroe. Leroy tomou sua decisão e decidiu ingressar à academia Kalki. Selna rapidamente resolveu seu informe na sala de subastas para descobrir rapidamente como foram as coisas com o héroe. Laninha se deu conta de que ingressou à mesma academia de la que ela se graduou, por lo que sugeriu que o héroe lamara sua irmã maior, pero o héroe nunca la lamaria em sua vida. De repente, Leroy sentiu como se alguém los estuviera mirando. AZS, Laninha viu 3 grupos de personas em noroeste, suroeste y norte y, a juzgar por suas conversações, eram personas de esa família. O tipo informou a su jefe que los 3 grupos haviam sido eliminados y que não quedavam personas que pudieran hacer frente ao héroe. O jefe dijo que não podem retirar-se agora, sua irmã ha sido encerrada, se retira, nadie la salvará.
Como não havia outra salida, eu Chico acudiu a Sutil para pedir-lhe ajuda. Sutil escuchou a seu sobrino y lhe dijo que definitivamente se reuniria com ele. Em medio de la noche, los chicos sintieron esta estranha energia, no pensaram que la família legaria tão lejos. Selna sintió el aura de um maestro muito poderoso em las afueras de la ciudad, ao menos está em la cima do escenario supremo. Leroy entiende perfeitamente que se continua escondiendo-se de elos, tarde ou temprano podrá legar hasta sua família, por lo que tiene que tomar la iniciativa em suas propias manos. O inimigo decidiu dar-lhe ao herói uma última oportunidade, para que lhe dieran paz a las ruínas número 3, solo después de eso o conflicto se resolveria, pero o héroe lo comprou em uma subasta com su propio dinheiro, por lo que não irá regalar nada. Laninha decidiu encargar-se ela mesma de Sutil, pero quando lo golpeó, sua espada se rompió. La chica lo reconoció. Este é o maestro de 3 espadas, el o que está em la cima do escenario supremo, solo que usa arma tão elegante. Selna não se rendirá tão facilmente porque deve proteger a sua héroe. Mientras Sutil peleia, eu Chico observa lastimosamente la batalha com el rabo entre las piernas. El hombre se sorprende de que Laninha primeiro lo distrajera com uma ilusão, luego em uma fracción de segundo lo encerrará em um capulo de sombra y luego em tentar infligir um dano fatal com uma adaga de nível legendário. Leroy estava a ponto de ajudar a Selna, pero el tipo lo detuvo y le dijo que ele seria seu oponente. Aunque o inimigo é um cavaleiro de nível 40 em la cima de la etapa dourada, esto no azul está o héroe em absoluto, solo lo hace feliz. Tantas palavras fuertes deu tipo, o héroe logrou detener sua espada com solo um dedo, para Leroy solo uma rana em o fundo do poço, um gran cavaleiro. Leroy no esperou mucho, assim que arrojou ao inimigo contra el suelo, lo perdonaria se entregava sua brújula. O tipo ativou um artefacto de nível legendário para que o héroe não lo conseguiera, por isso está tão feliz. La cúpula resultou ser muito fuerte, por lo que o héroe decidiu hacer-se pasar por el maestro secreto. O inimigo, assustado por la monstruosa fuerza do héroe, pediu a saber su nome para que sua família pudiera compensar tal malentendido. O héroe não lo escuchou mais, por lo que utilizou um hechizo proibido, uma zona de caos y o juízo final. O Ministério de Control Mágico de la Ciudad usou descobriu uma vez mais uma enorme oleada de energia mágica. O anciano dijo que é possível que 2 maestros misteriosos hayan aparecido em la ciudad a la vez, capazes de usar hechizos de um nível proibido, lo que o anciano ordenou a ser, pronto lo descobrirás y continuará.